Shabbat Shalom, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Sou muito grato por você estar aqui, seja muito bem-vindo. E queria te convidar a se inscrever neste canal agora. É rapidinho, é só clicar aqui embaixo em inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e não esqueça de dar o seu like. E deixe também um comentário, pois isso ajuda o YouTube a impulsionar o nosso canal e assim alcançamos mais pessoas. Lembrando que é gratuito, você não vai pagar nada por isso. Hoje vamos falar um pouco sobre o Shabat, ou Sábado Judeu. Sendo o primeiro vídeo deste quadro, este assunto se torna muito interessante. E o que vem a ser o Shabat? O Shabat é o sábado judaico. Todas as sextas-feiras, no pôr do sol, por uma ordenação do Senhor, lá no Antigo Testamento, os judeus celebram o Shabat. Hoje, vamos dar uma breve palavra sobre este assunto, pois o Shabat tem muitos símbolos e significados, e eu não conseguiria trazer tudo em um único vídeo. Mas, se vocês gostarem do assunto e quiserem saber mais, é só colocar nos comentários que eu faço um outro vídeo com mais profundidade. Bom, uma particularidade sobre o Shabat é o seu início, que se dá no pôr do sol de sexta-feira e se segue até o pôr do sol do sábado. Isso porque o calendário judaico é diferente do nosso. Os judeus, eles seguem o calendário lunar, enquanto nós seguimos o calendário solar. O nosso dia termina e começa sempre às 24 horas, enquanto para os judeus o dia termina e começa no pôr do sol, em média às 18 horas. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã, o dia primeiro. Mas como assim, tarde e manhã, o dia primeiro? Como eu disse anteriormente, o dia para os judeus termina no pôr do sol, e logo após do pôr do sol começa o próximo dia. Por isso, tarde e amanhã no primeiro dia. E é neste momento, no pôr do sol de sexta-feira, é feita a celebração para receber o Shabat, o sábado. É neste dia que os judeus terão uma oportunidade de ter um contato com toda a espiritualidade que o envolta em sua vida e de se aproximar do Deus de Israel e também de sua família, de sua comunidade judaica, indo até uma sinagoga, se reunindo com os outros para realizarem ali a leitura da Torá, fazerem as rezas tradicionais judaicas e fazerem também estudos sobre a sua religião e sua cultura. Então vamos ver agora a origem do Shabat. A origem do Shabat se dá lá no início do Antigo Testamento, lá no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus a chamam de Torá. O que para nós é o Pentateuco, para eles é a Torá. Então, lá no livro de Gênesis, que em hebraico é Bereshit, Bereshit é a primeira palavra hebraica encontrada na Bíblia, cujo significado é no princípio, que também dá o nome ao primeiro livro da Tanakh, ou Antigo Testamento para nós. Lembre-se, Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós cristãos chamamos de Pentateuco, e Tanakh é o que chamamos de Antigo Testamento. Em Bereshit, ou Gênesis, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Mas vamos ver também no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 8, Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deuteronômio 5:12, Guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor, seu Deus. Uma outra particularidade encontramos nos versículos de Êxodo e Deuteronômio. Em Êxodo se lê lembra-te, em Deuteronômio se lê guarda. Assim, acreditam os sábios rabinos judeus de que quando Deus deu esta ordenança, Deus teria dito alguma palavra que se perdeu ao longo da história e que esta palavra teria os 2 significados: lembra-te e guarda.
E como é realizado o Shabat? Bom, para entender esse processo, eu teria que ficar horas explicando o passo a passo. Isso porque no judaísmo existem várias correntes de pensamento. Os mais importantes são os ortodoxos, os reformistas e os conservadores. Além desses, existem outras, entre eles os messiânicos, que veem Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Sendo assim, vamos falar das partes mais importantes do Shabat, que vamos encontrar em todas as linhas de pensamento. A celebração começa um pouco antes do sol se pôr totalmente, com o acender das velas. Isso porque não se pode acender fogo no Shabat. Por isso, acende as velas quando o sol ainda está nas copas das árvores, onde a mulher do lar acende 2 velas e ela dá então a bênção das velas. Essas 2 velas estão ligadas aos versículos de Êxodo e Deuteronômio, lembra? Que falamos sobre o lembra-te e o guarda? Pois é, uma vela simboliza o lembra-te do dia do Shabat e a outra vela guarda o dia do Shabat. E além disso, elas iluminam a casa e trazem o Shalom Bait, que significa a paz no lar. Lógico que existem outras interpretações para as 2 velas entre as linhas de pensamentos. Bom, continuando, logo após o acender das velas, a mulher do lar lê a bênção das velas, que é lido em hebraico, que é assim. Esta bênção é feita de uma forma entoada, quase como se fosse uma música. Depois do acendimento das velas, as famílias vão para a sinagoga e, na volta da sinagoga para suas casas, todos se reúnem em volta da mesa. Antes de começar a refeição, é cantada algumas canções, como por exemplo o trecho de Provérbios 31, versículo 10, que é dirigido às esposas. E depois é feito o Kiddush, que é a bênção do vinho que é feito pelo homem do lar, que também é feito em hebraico, de uma forma entoada, quase como se fosse uma música. Depois, faz o lavado de mãos, que se faz com uma caneca, que se chama nátala. É uma caneca específica de 2 asas. Após o lavado, se faz uma oração sobre 2 pães. Esta oração se faz sobre os 2 pães que os lembram os 40 anos que o povo hebreu vagou pelo deserto depois que saíram do Egito. Isso porque nesse período Deus mandava o maná do céu e todos os dias pegavam uma porção para alimentarem naquele dia, com exceção da sexta-feira, que pegavam 2 porções. Isso porque no Shabat não podia sair para pegar o maná. Então, na sexta-feira, todos tinham que buscar 2 porções. Durante a semana, se ora por uma porção e no Shabat se ora pelas 2 porções. Essa bênção também é em hebraico, que é assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamatzileh rim haaretz. Bendito és tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Após a bênção, se reparte o pão e come com sal. Levítico 2,13 diz assim: Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclui de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. A razão para este costume é que a mesa é comparada ao altar do templo sagrado, o Bet HaMikdash. Da mesma forma que no altar era colocado sal em todas as ofertas, as ofertas de Corban, assim também colocam o pão no sal antes de comer. Então, para não esquecer, o sal lembra o altar do Templo de Jerusalém, que foi destruído há quase 2000 anos atrás. E hoje, a mesa do Shabat funciona como um pequeno templo ou altar. Após o partir do pão, eles continuam a sua refeição com a sua refeição normal. O Shabat para o judaísmo é um dia muito especial, é um dia de celebração, é um dia para se conectar com Deus e a sua palavra, se conectar também com a sua família e amigos e descansar. Para isso, os judeus eles seguem 3 pilares no Shabat. O primeiro, Deus, estudar a Torá, se conectar com o espiritual. Segundo, família,
passar tempo com a família, demais parentes e amigos. E o terceiro pilar, descansar, não exercer atividade remunerada. E o que eles não podem fazer no sábado? Vou colocar na tela uma lista de 39 ações que não se pode ser realizado no sábado. Essas 39 ações estão ligadas às atividades que eram realizadas para criar o tabernáculo. E por isso, essas ações de criação e seus derivados são proibidos hoje no judaísmo durante os Shabbats. Então, a ideia é que no início do Shabat eles parem de criar e descansem, assim como o Criador de todas as coisas, o Eterno. E aqui vai algumas curiosidades. A primeira delas para mim é que não se pode cozinhar após o pôr do sol de sexta-feira. Como eles fazem então? Bom, eles preparam toda a comida antes do pôr do sol de sexta-feira. E como eles comem a comida quente, já que não podem cozinhar e nem acender fogo? Para isso, eles têm a plata de Shabat, que é usada para esquentar a comida no sábado. Eles a ligam em um temporizador, onde eles programam a hora para esquentar a comida. E tudo é preparado antes do pôr do sol, inclusive a programação do temporizador. Outra curiosidade é o elevador de Shabat. Nos prédios em Israel, existem 2 elevadores, um normal e o outro tem uma programação para funcionar de acordo com a lei dos Shabbats, já que o judeu ortodoxo não vai apertar o botão para chamar o elevador, porque isso vai fazer com que ele gere um comando elétrico, que hoje seria um derivado do fogo. Então, ao lado do elevador de Shabat, tem uma programação de horários em que o elevador para em cada andar, abrindo e fechando as portas, subindo e descendo. Tudo no automático, como se fosse uma programação do horário de ônibus aí do seu bairro. Muito interessante, não é mesmo? Bom, vou terminando por aqui e quero muito agradecer a você que chegou até aqui comigo. Se gostou, deixe um like e se quiser perguntar algo sobre este assunto, faça nos comentários que irei responder a todos, ok? Um forte abraço e fiquem na graça de Cristo e Shabbat Shalom para vocês. Um sábado de paz para a sua família.